pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar mais uma vez, continuar a nossa saga da Guerra Fria, né? Hoje a gente vai falar sobre mais um conflito, né, que aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética, lembrando indiretamente, né, que foi a Guerra do Afeganistão. Assim, o Afeganistão, ele é um país tadinho, tem um histórico de guerra assim enorme. Mas hoje a gente vai focar na guerra do Afeganistão, tá? Soviética, que a gente fala porque teve uma grande participação da União Soviética, que começa em 1979 e vai até 1989, tá? A gente costuma chamar essa guerra de o Vietnã Soviético, tá? Lembra lá que você já viu na Guerra do Vietnã que ferrou os Estados Unidos. Agora, a guerra do Afeganistão vai ajudar a ferrar a União Soviética, mas aos pouquinhos vocês vão entendendo como. Então, pessoal, como que começa essa guerra, né? Em 1979, acontece um golpe no Afeganistão e ele se torna um país comunista. Beleza, a população das grandes cidades estava de boa com o comunismo. O Afeganistão, coitado, ele já era pobre, sendo capitalista comunista não ia mudar muito a vida das pessoas. Só que no interior do país as pessoas não gostaram muito dessa ideia. E isso tinha um motivo mais religioso do que político ou econômico. A questão era o seguinte: no interior do país viviam várias pessoas islâmicas, sabe? Aquelas pessoas têm uma religião, né, que acreditam em Maomé e tal, que são assim bem fervorosas na religião, e o comunismo, ele pratica o ateísmo. Então, assim, eles obrigam as pessoas a não terem religião. Então, você não pode ter religião se você morar num país comunista, porque eles não acreditam e tal. Então, o que aconteceu? Não foi se formando no interior das cidades alguns grupos guerrilheiros, tá, pessoal? Eu vou chamar eles de rebeldes porque eles têm um nome meio estranho, tá? Que tá escrito, ó, Mujahidins, tá? Que significa combatente, guerreiro santo, tá? Porque para eles não era só uma guerra política, era principalmente uma guerra santa. Então, o comunismo se tornou inimigo por não respeitar a religião deles. Então, como eu já disse antes, né? Então, pessoal, os muçulmanos, né, que são os praticantes da religião islâmica, eles levam a religião deles muito a sério. Então, qualquer coisa que você fizer uma ofensa contra a religião, eles agem de forma bem extremista. Só para dar um exemplo, alguns anos atrás, teve um jornal francês, do Charlie Hebdo, que é um jornal de charge, de sátira. Eles fizeram a representação do profeta Maomé de forma pejorativa. E aí o pessoal foi lá, alguns islâmicos, terroristas, mataram um monte de gente do jornal. Então, só para vocês entenderem como eles levam realmente essa religião a sério. Então, eles não estavam nem um pouquinho felizes com o presidente afegão, com o comunismo, então eles começam a organizar grupos de guerrilheiros, tá? Os Mujahidins, quando eu falei para vocês. Eles começam a fazer revoltas por todo o país, tá? Contra o governo comunista. Então, assim, o governo afegão já tinha acabado de se formar, ele ainda era bem frágil. Então, ele começou a ver que se ele ficasse lá sozinho tentando combater esses mujahidins, ele não ia dar conta. Então, o que ele fez? Ele foi chamar a superpoderosa União Soviética. Lembre-se, se é comunista, União Soviética, melhor amigo deles. Então eles chamam a União Soviética para ajudar a combater os mujahidins. No início, eles mandam só, a União Soviética manda só apoio logístico, né, armas, alguns treinamentos e tal, mas eles começaram a perceber já no final de 1979 que se eles deixassem eles sozinhos, se eles não mandassem soldados, o Afeganistão ia cair rapidinho. E para eles não era nada vantajoso, né, que eles perdessem um aliado comunista. Então, o que aconteceu? Eles enviaram tropas soviéticas. Mesmo esquema que os Estados Unidos fez na Guerra do Vietnã. No início, assim, os soviéticos, eles achavam que, tipo, eles iam lá dar um apoio básico, ficar um pouco de tempo, e eles iam voltar embora e tudo seria resolvido. Só que eles chegaram lá, pessoal, a situação do exército afegão era horrível. Ele estava assim, mais do que capenga, vamos dizer assim, para dizer que
que era ruim, tinha que melhorar bastante. Então eles não tinham armamento, eles não tinham estratégia nenhuma. Então a União Soviética falou, não, fica aí que eu vou tomar frente agora dessa guerra aí. E só para vocês entenderem assim, como que era feia a situação do exército, muitos combatentes, eles desertaram, ou seja, abandonavam, né, o exército simplesmente para ficar em casa, ficar escondido, ou para lutar do lado dos rebeldes, lá dos mujahidins. Então, assim, a situação era bem feia. Mesmo assim, a ajuda dos soldados afegãos, a União Soviética tinha certeza que ela ia detonar esses rebeldes, porque esses rebeldezinhos aí nem arma tem direito. Então, assim, de início, eles dominaram as maiores cidades do Afeganistão, o que obrigou os rebeldes a irem para as montanhas, tá? Eles foram se esconder nas montanhas, né? Porque se eles não conseguiam enfrentar o inimigo, é melhor dar um passo para trás e depois dar dois para frente, né, gente? Como os soldados afegãos fugiram para as montanhas, a União Soviética ela queria acabar com aquilo a qualquer custo. Então ela começou a mandar cada vez mais e mais soldados, muita gente mesmo. E os rebeldes, né, afegães, os mujahidins, eles também estavam sozinhos nessa. Eles receberam armamentos de vários países, tá? Eles receberam armamentos dos Estados Unidos, do Paquistão, do Irã, até da China, que estava tendo umas tretas ali com a União Soviética, que antes era amiguinha, né? Então, assim, eles estavam fortemente armados também. Não tinham tanta estratégia de guerra como os soviéticos, não eram tão bem treinados, mas eles estavam com armamentos bem fortes. Como os Estados Unidos eles vão ajudando o Afeganistão, né, os rebeldes, como os outros países, a União Soviética começou a mandar cada vez mais soldados para acabar logo com a bagaça, mas o que foi acontecendo é que o negócio não acabava, se tornando cada vez mais cansativa, tá? Porque eles mandavam soldados, os mujahidins se escondiam, e tem um detalhe, pessoal, como era uma guerra santa, como eu falei lá no início, o que acontecia? Os islâmicos extremistas, eles não têm medo da morte. Eles acham que se eles morrerem em um conflito, tal, numa guerra santa, eles vão ser recebidos por Deus, vão para o paraíso, tal. Então eles não tinham medo de morrer. Então aconteceu o seguinte, começou a vir islâmico de toda parte. Então vamos supor que a União Soviética matasse 100 hoje. Amanhã tinha mais 1000. Então os bichinhos iam se multiplicando e a União Soviética não estava dando conta. E assim, para a União Soviética era muito importante ela manter o Afeganistão socialista, por quê? O que ela tinha medo? Ela tinha medo que o islamismo se fixasse no Afeganistão e depois se espalhasse para outras repúblicas socialistas que estavam bem pertinho ali do Afeganistão. Então, para ela, era questão de honra manter o Afeganistão, assim, questão de vida ou morte. Então, pessoal, mesmo a União Soviética ganhando a maior parte das batalhas, os rebeldes não acabavam, né? Porque eles vinham de tudo quanto é lugar. Então, é importante lembrar também que eles eram, assim, divididos em vários grupos, alguns mais extremistas, outros menos. E eles se espalhavam em vários locais do país. Eles não tinham uma tática muito definida, o negócio era o que der pra gente destruir, a gente destrói, o que não der, não deu. E uma tática que eles usavam bastante, eles atacavam cidades e estradas, né, para atrapalhar os soviéticos, né, porque aí ficava mais difícil eles se locomovessem. Em 1985, a União Soviética começa a ver que o negócio está ficando feio, que está cada vez mais difícil dela conseguir vencer o Afeganistão. Então ela resolve usar aquela mesma tática que os Estados Unidos usou na Guerra do Vietnã, que, como a gente já sabe, não deu muito certo. Vamos com tudo, agora a gente vai usar todos os armamentos pesados e vamos acabar com esses caras de uma vez só. E assim, o que eles usaram principalmente foram ataques aéreos, né? Porque os afegães eles tinham armas poderosas, mas eles não tinham nenhum tipo de helicóptero tal para desenvolver ataque aéreo. Só que assim, né? Eles bombardeavam tal região, eles matavam os mujahidins, mas eles matavam parte da população. Então assim, a população já estava fula da vida com o Afeganistão, né? Com o governo comunista e com a União Soviética. Então, os mujahidins realmente eles ficaram bem enfraquecidos com essa questão dos ataques aéreos, né? Como eu falei para vocês, eles não tinham como se defender. Só que o querido Estados Unidos, melhor amigo do Afeganistão naquela época, ele em 1986 ele dá um presente assim maravilhoso para os afegãos.
Ele dá uma arma lá, pessoal, não entendo muito de arma, tá? Você tem que saber que ele deu uma arma. Então, assim, é uma arma que ela era capaz de derrubar as aeronaves usadas pelos soviéticos. Então, assim, se fala que desde que eles ganharam esse presente, pelo menos uma vez por dia, uma aeronave era derrubada. Então, tipo assim, acabou, né, com a estratégia que a União Soviética achava incrível. Isso acabou mudando o rumo da guerra, né, pessoal, essas armas, e trouxe prejuízos enormes para a União Soviética. Só que assim, né, temos algumas teorias sobre o fim dessa guerra. Falam que não foi só as armas utilizadas pelos afegães que eles ganharam dos Estados Unidos que fizeram com a União Soviética querer começar a recuar. Porque em 1985, ou seja, um ano antes, assume o poder esse carinha que vocês estão vendo aí, Mikhail Gorbachev. A gente ainda vai falar mais sobre ele, mas em outra aula. E ele já tinha decidido que ele ia retirar as tropas do Afeganistão. Por quê? Mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, estava gastando muito dinheiro, era uma guerra sem importância, sem sentido, vamos dizer assim, né? E a população também estava bem brava com os gastos altos extremos, porque nesse período a União Soviética já estava caminhando para o seu fim, tá? Ela já estava passando por uma crise econômica, as pessoas estavam literalmente passando fome, então a população não estava nem um pouquinho feliz com essa guerra lá do Afeganistão, estava gastando dinheiro que podia ser investido para eles. Um outro motivo, pessoal, é que a União Soviética ela queria voltar a ser amiguinha da China, lembra? A China estava meio assim de cara virada com ela. Então, e ela só falou assim, só ia voltar a ter algum tipo de relação quando a União Soviética tirasse as suas tropas do Afeganistão. Então, ela ainda conseguiu fazer alguns ataques, tá? Conseguiu algumas vitórias e tal, mas perdeu-se muitas vidas. Então, em 1987, os soviéticos eles vão começar a tirar as tropas do Afeganistão. Então eles fazem o seguinte, eles saem, vão saindo aos poucos, né, pessoal? Porque uma guerra não dá para assistir, sai todo mundo de uma vez. Eles prometeram continuar dando apoio logístico ao Afeganistão, ou seja, eles treinaram o exército afegão, continuam mandando armas e tal, mas eles mesmos não iam participar dessa guerra. Então, em 1989, definitivamente todas as tropas soviéticas saem do Afeganistão. Mesmo com a saída da União Soviética, a guerra não acabou, né, pessoal? O exército afegão ficou lá lutando contra os mujahidins com o apoio da União Soviética. Só que, em 1991, a União Soviética entra em colapso. Ela acaba, tá? Que é o assunto que a gente vou explicar numa próxima aula. Mas assim, então, se acabou a União Soviética, acabou o apoio, né, ao exército afegão, então eles ficaram muito enfraquecidos. Em 1992, cai o governo afegão, tá? E aí o Afeganistão se torna uma república islâmica. Alguns historiadores, eles dizem que a guerra do Afeganistão, vamos dizer que ela acelerou o fim da União Soviética. Como eles gastaram dinheiro demais lá, eles não conseguiam investir no seu país. Então, foi um dos motivos que aceleraram em alguns anos aí a queda da União Soviética. Tá, pessoal? E o Afeganistão? O Afeganistão até hoje não tem um final feliz, tá? Só para lembrar para vocês que tem tropas norte-americanas lá desde 2001. Então, é 19 anos, é muito tempo. Então, assim, quando acabou a guerra, os grupos rebeldes, lembra que eu falei que eram vários grupos diferentes? Eles começaram a brigar entre si, tá? E aí começou a surgir alguns grupos bem extremistas e bem armados. É aí, pessoal, que aparece na história o Osama Bin Laden. Tem uma teoria que ninguém sabe se é realmente verdadeira, mas dizem que o Osama Bin Laden foi treinado pelos Estados Unidos, tá? Para atuar nessa guerra. E depois ele atacou as Torres Gêmeas, como todo mundo sabe. Mas isso fica para uma outra aula. Espero que tenham gostado. Dê um like, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades, tá, gente? Tchau, tchau, até a próxima!